Fala pessoal, tudo bem com vocês? Olha só, nesse vídeo eu quero te mostrar 3 formas muito práticas e assertivas, corretas de você configurar materiais realistas dentro do Lumion. Fica comigo nesse vídeo que eu quero te mostrar a maneira mais simples de configurar materiais. Durante muito tempo eu me peguei observando várias coisas, até mesmo comportamentos de materiais, e tentando levar para dentro do Lumion uma forma bem simples de configurar esses materiais. Na verdade são 3 formas e eu espero que as 3 te dê um norte para que você consiga agora, a partir de agora, ter materiais realistas. Vem comigo para a tela do computador. Olha só, esse aqui é o nosso modelo. É um modelo bem simples aqui no SketchUp, é uma shader ball, uma esfera, tá? Essa shader ball de configuração de materiais, bem bacana, muito utilizado também para materiais no V-Ray e também no Corona. E eu usei ela para fazer um mapeamento. Esse mapeamento foi utilizado através desse plugin chamado Sketch UV, e eu usei esse plugin de forma planar, triplanar. Tá aqui de forma planar, então eu enxergo que está nesse plano, a configuração de mapeamento vai para esse plano, e o restante eu fiz pela configuração de box. Esse aqui, essa sujeira aqui dentro, essa parte da base também foi mapeado de forma box. Mas é interessante falar isso porque aqui no Lumion ele traz esses materiais, ó, do mesmo jeito. Isso aqui é a tela do Lumion, tá? Mas vamos falar aqui desse material, tá? Então são materiais lá do SketchUp. Mas o que a gente vai ver aqui, gente? Vamos configurar esses materiais. Vou começar aqui com esse tecido. No Lumion, a configuração de materiais é sempre de forma padrão. Se quisermos usar o mapeamento do SketchUp, a gente utiliza de forma padrão. Tá? Aqui eu tenho uma série de materiais, mas como eu estou trabalhando esse material, eu vou usar aqui no padrão. Poderia vir aqui e carregar alguns materiais que o Lumion tem, mas eu vou usar o de forma padrão. E no padrão, quando eu carrego o material padrão, ele já me dá um brilho, um reflexo aqui, olha, uma configuração de relevo, reflexo e polimento. Só que, gente, aqui o relevo ele não aparece nenhum tipo de variação. Por quê? Vou mexer aqui. Mesmo eu escalonando aqui, olha a minha textura, não vai aparecer. Por quê, gente? Porque esse material não foi identificado no slot de diffuse do Lumion. Então ele não foi identificado aqui. Por ele não ter sido identificado, ele não consegue gerar os mapas restantes de forma automática. Isso, o Lumion, ele gera esses mapas de forma automática. Ele faz um cálculo em que esse mapa é gerado de forma automática. Então, assim, a configuração de materiais é bem simples, né? Basta você ter esse primeiro mapa no diffuse, tá? Na colorização aqui do material. E para fazer isso, gente, a gente vai ter que salvar esses materiais aqui, ó, do SketchUp. Então, ele está aqui no SketchUp. Se você não tem esses mapas, porque esses materiais foram usados materiais do V-Ray. Então, assim, eu não tenho esses mapas, então, mas eu posso conseguir aqui no editar e salvar essa textura fora em uma pasta separada. Então eu vou aqui, criei uma pasta no download chamada materiais e vou salvar esse tecido. Vou salvar o mapa de dirty do metal. É bem simples. Vou salvar aqui também o metal. E vou salvar também esse mapa de borracha. Tá? Vim aqui no editar e vou salvar o mapa dessa borracha. Feito isso, gente, eu tenho já os materiais que eu vou utilizar. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou voltar aqui no Lumion e vou carregar esse material aqui no Diffuser. Eu estou aqui com o meu tecido, vou carregar. Eu vou esperar ele habilitar. Automaticamente ele já vai me dar o relevo. Vocês já vão sentir já na hora a diferença. Olha aqui, fica olhando esse reflexo. Olha só, bingo. Ele já me deu esse mapa de relevo. Eu posso tirar o relevo. Você percebe que até os reflexos ficaram diferentes,
porque ele está levando em consideração esse material aqui, tá? E aí ele gerou esse polimento também em relação ao mapa de polimento, tá? Então ele gerou todos os materiais. E voltando aqui no reflexo, aqui no relevo, eu vou aumentar tecido. Geralmente eu jogo bem alto em 1.9. E muito importante falar isso aqui para vocês. Para materiais que não são metais, gente, nunca é um erro. Mas primeiro eu posso até fazer uma pergunta para vocês. Mas para materiais que não são metais, faz sentido a reflectividade, a propriedade de reflectividade tá mais alto do que o polimento desse material? Não faz sentido, gente. O material, eu divido sempre ele em metais e não metais. Os que não são metais, a propriedade de reflectividade sempre é muito baixa, porque ele é um material que não é um metal, ele não tem o reflexo muito aguçado, diferente de um material de metal, um espelho, até talher, metais, né, ouro. Essa propriedade do reflexo ela é mais alta. E aí o que acontece? Eu vou reduzir também o polimento, porque o tecido ele não tem um polimento muito aguçado, ele não brilha. Ah, Bruno, mas eu já vi tecido que brilha. Não, o tecido não brilha, ele tem a variação em relação à luminosidade. Ele varia de acordo com a luz que incide sobre o material. Então, isso não é o reflexo e nem o brilho do material, mas sim a variação de contato da luz sobre ele, né? Então, eu sempre deixo dessa forma aqui, tá, gente? E aqui embaixo eu tenho a parte de envelhecimento, de borda e tudo. Se eu estou falando de um tecido, não tem por que acrescentar borda, mas vou acrescentar um pouquinho aqui de intempéries, olha só. Vou acrescentar um pouco, tá? E vou deixar dessa forma. Tá? Como eu fiz um mapeamento lá no SketchUp, eu vou deixar desse mesmo mapeamento, ou eu poderia aumentar aqui, ó, e refazer esse mapeamento, se de repente tivesse muito forte aqui o relevo e tudo mais. Eu poderia refazer aqui o mapeamento, ó. Quando eu refaço, ele já refaz o mapeamento de forma uniforme, ó. Ele corrigiu esse mapeamento que aqui atrás, ó, estava todo errado. Mas se eu não fizer essa escala do mapeamento, ele vai ficar do jeito que ele veio lá do SketchUp. Como ele não vai aparecer, eu vou deixar dessa forma para a gente ver dessa maneira aqui, tá? Como vai ficar. Vou partir aqui para esse material de metal, aqui dentro da esfera. Vou também no modo padrão. Vou carregar aqui a textura. Carreguei aqui a textura. Ele vai me apresentar relevos, vai mudar automaticamente isso daqui. Ele já vai acrescentar os outros mapas de reflectividade de polimento. E olha só, mudou aqui, ó, o comportamento do material. Ó, percebe que eu aumentei aqui o reflexo, ele ficou um metal meio esburacado e tal. Eu vou fazer o seguinte, eu vou reduzir, olha só como o relevo muda. Vou reduzir 100% e vou reduzir aqui esse lustro do reflexo. Então, olha só, eu estou reduzindo o lustro do reflexo desse material. Mas eu quero que ele não tenha essa textura muito forte. Então, assim, eu vou trazer, eu quero deixar ele como um metal, mas como um metal com essas sujeiras que ele identifica de variação de reflectividade e glossiness aqui, ó. O que é mais branco é mais reflexivo, tá? O que é preto é menos reflexivo, tá? E brilhoso no caso, e vice-versa. E aí eu vou reduzir um pouquinho, né, para eu ter aqui um metal um pouco mais sujo. Olha só, vou jogar aqui a influência de uma coloração mais cinza, porque eu quero transformar ele em um metal, né? Poderia aumentar o reflexo, mas eu vou deixar ele bem fosco aqui assim, ó. E vou jogar aqui, ó, um envelhecimento de prata nele, ó. Vou aumentar um pouquinho aqui, ó, reflexo. Olha só como ele ficou tipo um metal meio sujo,
né, com uma variação de reflectividade. Olha. Muito legal. Então vamos lá, vamos aqui agora para a borracha. Aqui na borracha a mesma coisa, mesmo procedimento, carrego o diffuse que eu salvei, carreguei, ele vai aparecer, né, aqui ó, a questão dos relevos que ele criou com esse mapeamento. Agora eu vou transformar ele nesse material vermelho. Olha como ele aparece já. Eu já tenho um glossiness bem legal, mas volto a repetir, ele é um material não metal, então assim não faz sentido o reflexo ser muito alto. Ele é uma borracha e aí eu controlo o brilho dessa borracha aqui no meu polimento, no meu glossiness, tá? Vamos dar uma olhada como é que ficou esses materiais. Vamos dar uma olhada aqui na minha imagem e olha só como ficou, gente. Olha só, então eu tenho aqui um metal mais fosco, um tecido e uma borracha, tá? Ficou bem bacana. Eu vou sair aqui e vou só trazer um pouquinho mais de brilho para a borracha, porque a gente gosta um pouquinho assim de uma borracha um pouco mais brilhosa, olha aqui, ó, tá? E eu posso trazer também um pouquinho de envelhecimento aqui, ó, na borracha, não muito, tá bom? Bem simples. E olha só, tá ficando bem bacana. Isso é muito de gosto, tá, gente, em relação ao brilho ou ao tipo de material que você está usando na sua cena. Você pode trazer um brilho mais aguçado, sem muito relevo, né? E também pode deixar dessa forma, um pouco mais rugoso aqui o material, deixando um pouco alto aqui a questão da reflectividade, tá bom? Então aqui a gente tem já os materiais todos configurados. Eu vou trazer um pouquinho mais de reflexo aqui no meu metal, tá? E um pouquinho mais também de polimento aqui no meu reflexo, na minha reflectividade da borracha, desse plástico. Então vamos lá, vamos fazer um render para ver como é que vai ficar esses materiais aqui dentro. Vamos deixar ele em JPEG para ser bem rápido e vamos ver como é que vai ficar. Bem bacana, aqui a gente tá batendo 1 minuto e 31, mas geralmente não é esse tempo, e eu vou dar um salto aqui para a gente ver como é que ficou o resultado dessa imagem. Então fica aí, daqui a 1, 2 e... Olha só, terminou aqui. Eu vou dar um clique aqui, ó, para a gente abrir a pasta para saber como é que ficou e vamos ver como é que ficou o material. Olha só, materiais realista e fisicamente correto. A gente tem uma borracha muito bacana, tem a variação de relevo, a gente tem um tecido também um pouco envelhecido, mas um tecido sem muito brilho, tudo fisicamente correto, e um metal sujo aqui dentro da minha esfera. Então esse é o vídeo. Se você não me segue aqui no canal, segue aqui no canal, curte esse vídeo se você gostou, deixa aqui nos comentários, tá bom? Para você me seguir lá no Instagram em @arquibrunomoraes, e tamo junto, valeu!